Quando eu assumi meu primeiro time, a verdade é que eu não sabia nem por onde começar. Foi lendo livros como Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove, e o Coach de $1 trilhão que eu aprendi muitas das atividades que até hoje eu executo. Como contratar alguém, como fazer o one-on-one efetivo, a maneira certa de dar feedbacks. São incontáveis aprendizados que mudaram completamente minha maneira de enxergar o mundo e as decisões que eu tomava na empresa. Se não fossem os livros, eu teria demorado muito mais ou não teria aprendido como fazer isso, a não ser por tentativa e erro. Warren Buffett passa 80% do dia lendo, e Bill Gates lê cerca de 50 livros por ano. Bill Gates, inclusive, faz Think Weeks, onde ele passa uma semana isolado em uma cabana, por exemplo. Durante esse tempo, Bill Gates lê uma quantidade impressionante de livros, documentos e relatórios sobre uma variedade de tópicos, incluindo ciência, tecnologia, saúde e educação. E por que ler é essencial para líderes e gestores? Não é só para adquirir conhecimento, é para ganhar vantagem competitiva. Cada ideia aplicada pode conseguir transformar a sua empresa. O Charlie Munger, que foi sócio do Warren Buffett, brincava que seus filhos riam dele. Achavam que ele era um livro com pernas que saíam dele. O próprio Charlie falava que existem respostas que valem bilhões de dólares em livros de $30. Mas qual que é o impacto prático da leitura? Você consegue ter novas ideias para inovar e resolver problemas. Você consegue melhorar as suas habilidades pessoais e profissionais. E você consegue também inspiração de estratégias que já funcionaram em outros negócios. E a pergunta que eu quero te fazer agora é: qual foi o último livro que você leu e aplicou no seu trabalho? Deixa aqui embaixo nos comentários. Acho que você já entendeu que ler é uma forma de ter acesso a décadas de experiência em algumas horas. 2020 foi o ano que eu mais li na minha vida. Só no Kindle foram 31 livros. Esse ano, enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô no livro número 26. E eu quero chegar em 30, pelo menos. E eu tô gravando esse vídeo no dia 14 de dezembro. E eu tenho que terminar mais 4 livros. E como fazer na prática para ler mais? O primeiro ponto que eu te recomendo é criar um sistema para isso. Primeiro, se você não tem costume de ler tanto, comece a definir o número de páginas por dia ou minutos lidos. Sem celular, WhatsApp, e-mail. Apenas a leitura e com foco total. O ser humano é definido pelos hábitos. Se você lê no mesmo horário todos os dias, você consegue transformar a leitura em um ritual. Por exemplo, antes de dormir. Vai ser muito mais fácil você conseguir manter isso nos próximos dias. Se você trocar 10 minutos de redes sociais por dia por 10 minutos de leitura, eu garanto que sua vida vai ser muito diferente daqui a um ano. Ah, Lucas, mas eu não gosto de ler livros técnicos. Comece lendo o que você gosta, pode ser qualquer coisa. Harry Potter, Crepúsculo, o que quer que seja, vai ser muito melhor do que ficar scrollando sem fim no seu Instagram. Agora eu vou falar algo que geralmente é chocante para quem lê muito. Eu praticamente não leio livros físicos. Eu só leio no Kindle. Inclusive, eu trouxe aqui. Meu Deus, você deve estar pensando, que sacrilégio. Esses livros, na verdade, são fotos de livro. Não tem livro nenhum aqui, é tudo no Kindle. Sim, eu sei, eu sou uma farsa. E por que eu prefiro o Kindle ao livro físico? Justamente pelo próximo tópico do vídeo, que é como absorver melhor o que se lê. Além do Kindle pesar menos de 160 gramas e você conseguir colocar milhares de livros, ele tem uma funcionalidade que é essencial para mim, que é a funcionalidade de grifar as partes mais importantes. E só essa ferramenta já seria suficiente para que eu lesse só no Kindle sempre que possível. Infelizmente, alguns livros só existem na versão física, e às vezes eu leio um desses livros. E por que isso importa tanto? Que eu uso um sistema para buscar as informações do livro que eu já li. E como que funciona na prática? Eu leio o livro no Kindle, normalmente, eu vou grifando as partes que eu considero interessantes ou mais importantes. E quando acaba a leitura de um livro técnico, eu coloco todas as partes grifadas em um arquivo do Google Docs. Então eu abro o Kindle no computador e eu vou copiando cada parte ou cada trecho para jogar nesse Google Docs. Então, para mim, essa é a grande vantagem do Kindle versus um livro normal. Dessa maneira, eu consigo recuperar facilmente qualquer trecho, parte importante ou citação que eu não me lembro exatamente, só dando um Ctrl F no arquivo. Inclusive, esses resumos me ajudam a produzir o conteúdo daqui. Se eu preciso buscar alguma referência, eu consigo encontrar de acordo com o tipo de livro ou conteúdo que eu estou buscando. E o próprio processo de copiar cada parágrafo em um documento me ajuda a fixar melhor. É possível, inclusive, fazer automaticamente com algumas ferramentas. Mas eu acredito que esse processo manual, ele é importante para minha fixação. E no fim, eu acredito que esse resumo vai ser melhor do que qualquer resumo que eu poderia encontrar, porque são as partes que eu achei relevante. Então, se eu pegar um livro que eu fiz um resumo há 5 anos, ainda assim eu consigo ter clareza sobre o livro só lendo as minhas anotações. E como escolher livros relevantes? O primeiro ponto é entender quais são os desafios atuais da sua empresa ou da sua equipe. Então, por exemplo, se você tem um problema de liderança, o livro que eu recomendo é o Coach de $1 trilhão. Se for gestão, você pode ler o Gestão de Alta Performance. Se for vendas, você pode ler o Spin Selling ou do 0 aos 100 milhões
do Mark Roberge. Uma outra recomendação que eu nunca vi ninguém falando é pedir recomendação para mentores ou especialistas do seu setor. Então, que livro você me recomenda para esse problema específico? Assim, você vai ter muito mais clareza de quais são os bons livros que você consegue resolver essa dor que você tem. Eu, inclusive, uso muito o próprio sistema de recomendações da Amazon para descobrir livros mais conhecidos. Aquela parte que mostra pessoas que compraram esse produto também compraram. Então, livros que eu gostei muito, muitas vezes eu consigo encontrar outros livros semelhantes buscando na própria recomendação da Amazon livros parecidos com aquele. Assim, eu já descobri dezenas e dezenas de livros que eu nunca tinha ouvido falar antes. E a dica aqui é se perguntar que área do seu negócio mais precisa de novos insights naquele momento. E como aplicar o que você lê na sua empresa. Depois de ler o Gestão de Alta Performance, foi aí que eu implementei as reuniões one-on-one estruturadas com as pessoas que reportavam para mim. O que trouxe de resultado? Uma melhora drástica na comunicação e no alinhamento de expectativas. E mesmo depois de anos tendo lido o livro, eu ainda considero essa reunião essencial para qualquer gestor. E eu vou dividir agora estratégias para você aplicar o que você lê na sua empresa. Então, o primeiro ponto é transformar insights em ações. Então, escolher uma ou duas ideias de cada livro para aplicar imediatamente. O segundo ponto é definir um plano de implementação. Então, você dividir o conceito em etapas práticas. Então, por exemplo, ao ler sobre feedbacks, você pode começar testando uma fórmula simples, como o método situação, comportamento e impacto. Você pode também criar projetos baseados nos aprendizados. Então, você pode usar livros como referência para treinar sua equipe. Então, por exemplo, você pode organizar uma discussão em um grupo sobre um livro que impacte aquela área. E é essencial lembrar que, obviamente, ler é o primeiro passo, mas é a aplicação que transforma o conhecimento em resultados. O impacto da leitura, ele cresce quando você ensina o que você aprendeu. E uma das maneiras mais interessantes de você dividir o aprendizado com a sua equipe é através de clubes do livro ou treinamentos baseados no aprendizado. E o clube do livro é basicamente você ler um livro com o seu time e discutir insights práticos que vocês conseguem trazer para a empresa. Recentemente, a gente fez uma discussão sobre o livro Gestor pela primeira vez, com algumas lideranças que estavam nesse cargo há pouco tempo. E o feedback foi ótimo, até porque o foco maior em absorver esses conteúdos para acabar discutindo com os outros times acaba trazendo mais atenção na própria leitura. E você pode também transformar os aprendizados em workshops ou uma melhoria de processo. Eu lembro quando eu li o livro Primal Branding, que é um livro muito bom, que ele fala sobre como as marcas mais poderosas do mundo criam uma comunidade de fãs através de 7 pilares. Isso virou um treinamento na nossa agência e a gente passou a aplicar esse processo em todos os projetos que a gente estava. E aí eu te pergunto, você já compartilhou o aprendizado de um livro com a sua equipe? E o que aconteceu quando isso foi feito? Uma ideia interessante aqui é recompensar o aprendizado. Então você premiar os colaboradores que aplicarem as ideias de leitura com sucesso. E para finalizar, eu quero dividir que a leitura é um caminho sem volta. Conseguir acessar a mente de pessoas brilhantes por um preço acessível é algo incrível. E como manter esse ciclo? Após você terminar um livro, se pergunte qual foi o maior aprendizado e o que eu posso aplicar imediatamente. E um cuidado importante é virar apenas consumidor e não aplicar nada. Muitas vezes, os livros não resolvem as dores específicas daquele momento da empresa. E talvez você pense que o problema que você está passando não vai ter nenhum material sobre isso. Só que é provável que alguém mais inteligente que você já escreveu sobre os problemas que você tem enfrentado exatamente nesse momento. Só que nem tudo da leitura vai te trazer um resultado prático para aplicar. A leitura é um processo de longo prazo. Ela, inclusive, vai formar um arcabouço importante, talvez você não saiba hoje como utilizar na prática, mas lá na frente pode ser relevante. Como disse o Steve Jobs, você não consegue ligar os pontos olhando para frente, você só consegue ligar olhando para trás. Ler mais é o primeiro passo para se tornar um líder e gestor melhor. Não só isso, mas se tornar uma pessoa melhor. Só que o verdadeiro impacto, ele vem quando a gente transforma o que a gente lê em ações práticas que mudam a realidade. Eu lembro que uma vez a gente teve uma concorrência por um projeto. E a gente precisava mostrar como que esse projeto seria tocado caso a gente fosse o vencedor. Eu comprei um livro chamado Seus Primeiros 100 Dias em um Novo Projeto Executivo e trouxe um plano de ação baseado nesse plano de 100 dias para esse projeto. Aí a gente venceu essa concorrência e eu tenho certeza que ter levado o plano de 100 dias baseado no que eu aprendi no livro fez toda a diferença do mundo. Se você quiser assistir o resumo de um livro que foi muito importante para ajudar a recuperação da nossa agência em um momento muito difícil, assiste aqui do lado o vídeo onde eu falo sobre o lado difícil das situações difíceis. Agora eu quero saber, qual foi o último livro que você leu e como você aplicou isso no seu negócio? Deixa aí nos comentários e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.